As relações entre praticamente tudo o que é compreensível são relações entre centro e periferia. O próprio milagre de se saber alguma coisa esse fenómeno que ocupa a epistemologia, o próprio milagre de saber alguma coisa depende da qualidade da relação entre centro e periferia. Num contexto de serviço à Terra, num contexto de formação do que se poderia chamar um operador planetário, quando nós falamos em ardente, quando falamos em fogo, o que se está a apontar é a atividade do centro sobre a periferia. É isso que significa fogo, num contexto espiritual. Um coração ardente, uma mente ardente, um ser com os seus centros de aplicação da força ativados, ardentes, um ser ígneo. É um ser que, de uma forma direta, indireta, indígena, dentro dele, autónoma, ou através de um aprendizado com alguém, aprendeu a extrair o centro. E nesse sentido, talvez fosse o caso de saborear o paradoxo. Extrair o centro. De trazer o seu centro para uma relação qualitativa superior com a sua periferia. Qualquer quantidade de espaço mesurável e qualquer quantidade de tempo mesurável só são mesuráveis na terceira e na quarta dimensão. Só nesse nível é que o tempo é quantitativo e o espaço é quantitativo.
na terceira dimensão, este espaço onde nós nos encontramos tem coordenadas. Na nossa dimensão, quando eu digo nossa, é a dimensão à qual o nosso córtex responde, e apenas o córtex. Na nossa dimensão tridimensional, o espaço é mesurável. Não é fraccionável, mas é mesurável às distâncias relativas. E o tempo tem sido medido em relação até mesmo à quarta dimensão. Mas a partir desse ponto, que é o ponto onde a nossa alma começa, o espaço torna-se fundamentalmente qualidade. Qualidade de espaço. E o tempo torna-se fundamentalmente qualidade. Qualidade de tempo. De onde que um ser que está a atravessar os portais da vida, esses arcos em ogiva que apontam para o centro de ti mesmo, é um ser que tem frequentemente erupções qualitativas. Porque basta o mais pequeno orvalho, basta o mais pequeno bater de asas da nossa alma e o espaço quer ser qualidade e o tempo quer ser qualidade. De uma forma um pouco moralizante, para não dizer estoica, é por isso que há seres que vivem numa pequenina casa de madeira como se vivessem num palácio. E obviamente é por isso que é possível penetrar o tempo na vertical e sentir a eternidade num segundo. Como naqueles poemas dos românticos ingleses. Onde as medidas terminam, onde termina o reino da quantidade, começa a existência do nosso ser como luz. Nós somos seres sublumínicos, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, biótipos. Nós somos seres sublumínicos e somos seres de luz, simultaneamente. E somos, como é óbvio para todos, uma explosão estática, irredutível de vida pura. Que a nossa tradição latina chamou espírito. Enquanto seres que medem, e enquanto seres que são obrigados pela natureza da caixa a estabelecer relações relativas, tu pulsas, nós vivemos no reino da personalidade. Mas enquanto seres magnéticos e que registam a qualidade, nós vivemos no reino da alma. E a personalidade tem a característica da adaptação.
da negociação, de ceder uma coisa para conseguir outra. Ela avança e recua. É narrativa. É cronológica. É a nossa pequenina história de encantar. Mas a alma não é uma história de encantar. Sempre que a tua alma toca uma qualidade superior, ela nunca mais prescinde dela. A alma nunca esquece, nunca inibe, não escalpeliza, não eclipsa aquilo que ela é. Ela contém em si o caleidoscópio de todas as qualidades por combinação, diversidade, multiplicidade e sobreposição das energias divinas, que alguns ambientes chamam os raios. A alma contém todo o campo cromático das qualidades divinas, mas reconhece-as no exterior, tendo-as em si, estando pulsando e impregnada dessas qualidades divinas. A alma opera através deste olho de sentimento inteligente que nós chamamos a psique, esta turbina que nós chamamos o coração. A alma opera através da psique como uma sonda e detecta as qualidades do mundo. E entre a biblioteca de qualidades vivas que é a nossa alma e os acidentes maravilhosos das qualidades do mundo, o indivíduo fica prensado e fica sob pressão criativa, porque se a alma detecta através da psique uma qualidade no mundo que corresponde a uma qualidade que ela traz dos planos superiores, ela faz uma ligação, faz um círculo completo, como se a alma sussurrasse no nosso ouvido: como vês, o que está dentro também está fora. Para um ser que evolui psicologicamente, nós estamos sempre a receber aquela mensagem que vem da Califórnia, dos anos 80. Não procures fora de ti, encontra dentro de ti, vira-te para dentro. Tudo isso. A alma tem exatamente o problema inverso. Eu vou repetir. A nossa alma tem exatamente o problema inverso de virar-se para dentro. Ela busca fora. A personalidade, a nossa natureza tricircular, o círculo físico etérico, o círculo das emoções, o círculo do pensamento, esta nossa natureza tricircular, mais elegante, menos elegante, funciona por ciclos. Tem ciclos em que busca fora, tem ciclos em que busca dentro, tem ciclos em que busca fora, tem ciclos em que busca ao meio, até tem ciclos em que não busca. E porque tem ciclos em que não busca, chega a ter círculos em que encontra. A nossa personalidade tem este movimento de dentro para fora. E porque nós, ocidentais, somos criados numa cultura
otimizada para o comércio, para dizê-lo de alguma maneira. Foi necessário desencantar a consciência humana nestes últimos 20 anos, dizendo constantemente: não procures fora, procura dentro de ti. É claro que isso é só meia verdade, porque, como vocês sabem, muitas vezes encontramos fora de nós o que procuramos. Agora, o mundo da alma funciona ao contrário. A nossa existência como ave lumínica, a nossa existência como ave de luz, como dardo de luz, como segmento do RNA que liga a totalidade do ser que nós somos, que é obviamente mais do que a alma, muito mais do que a alma. Mas a nossa existência como auto-anjo, isto é, como um anjo que viaja dentro de nós, desde o espírito altíssimo até aos níveis instintivos mais tangíveis, esse endo-anjo, que é a alma, e que tem a tarefa de ligação entre o que pode ser ligado, entre a célula e a mônada. Este é o amplexo da alma. Depois, quando entramos no átomo e quando subimos para além da mônada, já não é o mundo da alma, já é o espírito que tem que atuar, já é outra região. Mas a vida deste endo-anjo, deste anjo interno, que é a nossa alma, é fundamentalmente a de buscar fora, a de tentar selecionar, peneirar, garimpar, purificar o mundo à tua volta, de forma a que o que está dentro seja igual ao que está fora. Por isso, o indivíduo sensível sente-se sob pressão criativa. Ele não se pode abandonar porque ele sabe que ele é uma obra aberta. Ele não se pode abandonar porque seria abandonar um desconhecido. Ele não se conhece o suficiente para se abandonar. Ele não se pode negligenciar porque ele ainda é um mistério. Ele sente-se sob pressão criativa, sente-se a meio da escultura, a meio do ato criativo. E este é um indicador de alta sensibilidade à pressão magnífica que a alma dentro de nós exerce, dizendo: este espaço pode ter uma qualidade superior. Este tempo pode ter uma qualidade superior. Este mundo pode ser recriado à imagem do reino que tu trazes no centro do centro do centro, no sanctum do teu ser. E este whispering, sabes, este constante whispering, este sussurrar, esta insistência, este mel, este bater de asas, este orvalho, esta visita delicada, este toque que é poderoso e leve simultaneamente. Esta pressão criativa da nossa alma sobre o nosso modus operandi está a iniciar o mundo. Na medida em que nós somos iniciados nos portais da vida, o mundo é iniciado através de nós.
Não existe outro portal de ascensão para a matéria terrestre que não seja o grande círculo da consciência humana. Por onde é que ela se poderia aproximar de Deus, se não através do grande círculo da consciência humana? Porque os devas e os anjos, esses há milénios que fazem o seu trabalho. Isso é outro circuito. Quanto uma zona do mundo esgotou um ciclo de expressão, o que quer que se plante no antigo terreno não cresce. Porque a consciência, se estiver fechada dentro do antigo ciclo que se esgotou, ela atribui uma quantidade ao tempo e ao espaço que esteriliza as sementes. Por mais que os nossos políticos, a nossa cultura, os nossos intelectuais, por mais que os nossos economistas, os nossos clínicos, os nossos financeiros tentem continuar a plantar sementes de vida, sementes criativas, no terreno a que alguns ambientes chamam plataforma atlântica, não cresce nada, porque a consciência do semeador está fechada na lógica do antigo ciclo. E quando um país esgotou o seu antigo ciclo de expressão, nem antes nem depois, mas no momento crítico em que ele esgotou o seu antigo ciclo de expressão, chegou o momento em que o país pode finalmente encontrar o seu ponto de tensão. A única forma de um ser extrair o fogo de dentro de si é aquilo a que se chama tensão ardente. É uma forma muito especial de desequilíbrio voluntário. É uma forma superior de criação. As relações entre o que é mesurável na terceira dimensão, o círculo, e o que é incompreensível e jamais pode ser medido porque é eterno e infinito, o centro, são feitas por este raio que nós temos estado a chamar a alma. E a alma viaja desde o centro até ao círculo. Chegou o momento de começarmos a viver como almas. Porque se continuarmos a viver como exclusivamente personalidades altamente articuladas, o que nós vamos doar ao planeta é aquilo a que se chama o poder da aspiração.
O indivíduo tem uma determinada aspiração e doa aos outros e ao planeta o poder da sua aspiração. E esse poder da aspiração não tem força suficiente para fazer renascer o quadrante geográfico que te está entregue. E o quadrante demográfico que te está entregue. A única forma de um ser fecundar o seu perímetro é através da libertação do fogo que está no seu centro. Tudo mais parece-me, se me é permitido, tudo mais são consciências fechadas no antigo ciclo, plantando às vezes sementes muito interessantes, mas com uma percepção do espaço e do tempo fechada no mundo da personalidade. Porque quando um ser vibra no nível da alma, e nós já vamos ver o que é que isso significa, quando um ser vibra no nível da alma, uma pequena semente num pequeno vaso produz ondas de choque muito mais poderosas do que plantar florestas inteiras no nível da personalidade. Se queres saber, no nível da alma, tu escreves no nível da personalidade que é inteiramente benigna, inteiramente bem-vinda, e quem somos nós para ter problemas com o Fellini, com o Pasolini, com... no problem. Mas, no nível da personalidade, tu tens que escrever numa carta: perdoa-me. E depois explicas-te. E colocas os argumentos. E colocas os contextos e as atenuantes. E depois voltas a escrever: perdoa-me, caligraficamente. E depois pegas naquela folha, toda escravinhada, com o perdoa-me, dobras a folha, pões no envelope, partindo do princípio que estamos no século XVII, pões no envelope e envias a carta. No nível da personalidade é assim. Por isso nós dizemos que a personalidade é narrativa, é cronológica, é progressiva, é acumulativa. Porque uma carta começa no princípio e acaba no fim. No nível da alma, tu pegas numa folha de papel cavalinho, encostas ao coração, ficas quieto, dobras a folha em 4 e envias pelo correio. Assim que a outra pessoa abrir o envelope, recebe a síntese, o filamento, a qualidade que ficou impressa. As ondas de choque sobre o problema planetário, que são produzidas por uma pequena plantação, uma pequena semente num pequeno perímetro, num vaso. Quando isso é feito no nível da alma, produz ondas de choque muito mais poderosas, com uma arquitetura irredutível, do que se o indivíduo plantar florestas inteiras no plano da personalidade. Daí que se possa dizer que tudo o que pode ser conhecido, tudo o que está associado ao conhecimento, tudo o que vale a pena conhecer, inclusive, implica relações entre um centro e uma periferia.
E a forma mais rápida de despoetizar a ideia de fogo, despoetizar a ideia de ardência, é esta compreensão de que, num contexto espiritual, fogo e ardente refere-se à ação do centro sobre a periferia. E o transportador do fogo, esse endo-anjo que faz a grande travessia entre as duas margens do nosso ser, o eu superior, ele tem o mandato e o know-how de ir buscar o fogo aos planos internos, lá onde não há átomo humano que compreenda. Lá onde não há sonda, onde nós não temos ferramentas nesse nível. A nossa alma pode-se deslocar aí, a esse tesouro no céu de ti próprio, e trazer o fogo até, bem, às glândulas, para dizer-lo de alguma maneira. Quando um país esgotou um ciclo, ele necessita de reencontrar o seu centro. O esgotamento de um processo dialético não é uma piada de mau gosto. Não é uma falência do processo dialético. Não é uma fatalidade. Não é uma infelicidade. O esgotamento de um processo dialético, o esgotamento da camada histórica em que nós nos encontramos, não é um episódio negro da crónica de uma zona geográfica. O esgotamento deste processo é concatenado, faz parte de um processo maior, como é lógico. E o momento em que semear com a antiga consciência não dá frutos é o momento do fogo. E o fogo, quer dizer, a ação do centro sobre a periferia, é expresso por iniciados. Isto é dito assim de uma forma bem pontifical, bem canónica, de forma a facilitar que o indivíduo desloque a sua consciência definitivamente da polarização na personalidade, onde a forma predomina, e comece a abraçar para onde aponta aquela voz dentro de ti. Aquela voz que diz assim: vem até mim. Sou eu. Não temas. Estou aqui. Esta voz que diz: vem até mim. Sou eu. Estou aqui. Aponta para a luz da alma e a vida da mônada. Ela está a tentar atrair-te. Já passou a fase, eu creio, da sedução. A fase de tentar seduzir já está. Agora é mesmo atração magnética. É menos ar. É muito mais radioativo. A nossa alma está a tentar que o indivíduo coloque a forma no seu verdadeiro lugar e entre em relação com a vida e com a luz. Nota,
A nossa consciência é um estranho encontro entre awareness, que é destilada pelos neurónios, e enlightenment, que não é destilado por coisa nenhuma. E a nossa consciência vibra nestas duas polaridades, awareness e iluminação, perceptividade e iluminação, a uma velocidade estonteante. Nós iluminamos e desiluminamos a uma velocidade altíssima. Porque a nossa intuição está aqui. As pessoas não têm intuição, as pessoas são a intuição. A intuição não acontece um dia, uma vez, ali, acolá. Ela está sempre, o orvalho, o bater de asas sobre o nosso ser é constante. Só que a operação dos neurónios, no seu própria frequência, a vida cerebral, vibra numa geralmente oposta à intuição. Então nós estamos a ter e a dester, intuições em tempo real. Por isso é que o indivíduo tem esta desconfiança, que ele é simultaneamente tolo e absolutamente maravilhoso. Nunca vos aconteceu? O indivíduo tem esta sensação, mas se eu sou um gênio, porquê é que eu não sou um gênio? Se eu sou iluminado, porquê é que eu não sou iluminado? Se eu tenho awareness e iluminação, porquê é que eu não consigo manifestar isto? Porque existe um descompasso entre este queimar de eletricidade e de açúcar e de fatores eletrolíticos no nosso cérebro, entre esta química e o grande lago parabólico onde Deus se reflete e onde os seus deuses se refletem, e onde os deuses dos deuses se refletem, e onde os deuses que são ideias e as ideias que são deuses, onde a vida arquetípica pulsa. Não? E esta é a condição do discípulo, tão vidente quanto cego. Para que um ser atinja o ponto de tensão, ele precisa de dirigir a sua consciência para o plano da luz e para o plano da vida. E afastá-la do plano da forma. Eu não acredito que estou a dizer uma coisa tão estruturada, tão organizada e, no fundo, tão académica. Mas, olha, agora já disse. Ele precisa de dirigir a sua consciência para a luz que aponta para a vida. O que é que são as iniciações? As iniciações são uma revelação da vida à vida através da consciência. Em que uma pequena vida aceita ser absorvida numa vida maior. E como nós estamos num contexto sub-absoluto, eu não vou falar na vida una, que contém todas as outras. Senão, calamos-nos aqui e ficamos 1 hora em silêncio. As iniciações são este processo através do qual uma vida, que é centro, conseguiu ser amada pela sua periferia, ao ponto de atravessar um diferencial cósmico. Uma vida que é centro. E o que é o centro da nossa personalidade? Obviamente que nesta etapa é a psique. É este sensor que a alma
instalou no centro do teu peito. Já foi o plexo solar o centro da personalidade. Nesta etapa, o centro da personalidade é a psique. O centro integrador. E este centro, esta psique, conseguiu ser amada, vejam o paradoxo, conseguiu ser amada o suficiente pela sua periferia, de forma a que esta flor se reunisse e atingisse o ponto crítico, o ponto de tensão suficiente para que esta pequena vida fosse admitida numa vida maior. Porque os grandes seres dentro de nós, que são tu próprio telescopicamente rumo ao infinito, pré-existem às iniciações. Eles já estão pulsando nos céus do teu ser. Eles já estão pulsando nos céus do meu ser. Mas existem estes arcos em ogiva, que são os portais da vida, estes buracos da agulha, por usar uma expressão evangélica, que implicam um casamento entre o centro e a periferia. Um casamento entre os corpos e a consciência tridimensional e a sua razão de ser, o seu motivo condutor, a sua pulsação secreta. Gradualmente, um ser vai compreendendo as iniciações como grandes expansões de consciência dentro da vida. E a vida, e eu insisto, não se trata da vida prânica, nem calórica, nem proteica, nem dinâmica, nem anímica, nem psíquica. A vida é Deus. Deus é vida. E quando a vida é aplicada à consciência e à forma de maneira não diluída, nós chamamos a isso fogo. Neste momento, os discípulos e os iniciados em Portugal estão a ser chamados para catalisar de forma consciente, voluntária, individual ou coletiva, porque essas coisas são realmente muito relativas. Tu podes ter um indivíduo isolado que está mais coletivamente ligado a todos do que um grupo mergulhado na boa vontade, o que também é válido. Mas, neste momento, os discípulos em Portugal e os iniciados vão ser chamados para, de uma forma consciente, libertarem o seu fogo interno. E, como se disse, a única forma de dar à luz este fogo interno é aquilo que se pode chamar tensão. A nossa consciência combina de uma forma não tensa atividade neural com iluminação. Não tensa. A atividade neural, associada aos 5 sentidos, por exemplo, representa o predomínio da forma. E a iluminação, ou essa corrente batismal que desce, essa corrente pentecostal que desce sobre os indivíduos dia e noite, corresponde ao aspecto vida, que, como vocês imaginam, é um absoluto mistério, e luz. Entrar em tensão é decidir-se por deslocar claramente o foco para a região iluminada do seu ser e retirá-lo da região obscura. Dito desta maneira,
parece uma coisa dual. Mas trata-se de renunciar ao hábito da ignorância. Renunciar à tendência subtil para não saber. Eu não estou a falar da alta ignorância de um grande iniciado. Isso é outro nível de ignorância. Estou a falar desta ignorância de trazer por casa que nós usamos. Renunciar ao hábito neurológico da ignorância. Esse eclipsador, que é inteiramente artificial e que os irmãos nos dizem que começa a ser voluntário. O indivíduo diz assim: eu hoje a ignorância talvez não seja o caso. Tirar gramagem, peso à ignorância e assumir a iluminação e a luz e a vida que espontaneamente circulam no nosso interior. O indivíduo deixar de sofismar isto. Caminhar às escuras tem uma enorme nobreza. Não saber é fascinante. O que seria dos romances policiais se não fosse um não saber quase até ao fim, até ao último momento? Não saber é fascinante. Caminhar às escuras é fascinante. Mas a tensão ardente implica o indivíduo renunciar, mesmo que ele não... Repara, não se trata de renunciar e receber um chuveiro de Metatron sobre o cérebro. Trata-se de renunciar com uma atitude existencial. Trata-se de mudar a tónica existencial. Trata-se do indivíduo quimicamente se reprogramar, afetivamente, quimicamente, bioquimicamente, eletroliticamente, etericamente, mentalmente, no mental abstrato, conceptualmente, ele apagar o fascínio, o hábito da ignorância. E, portanto, o indivíduo deixar, e eu acho que sei do que estou a falar, o indivíduo deixar de fugir da sua própria luz. O indivíduo deixar de eclipsar-se, de auto-eclipsar-se. As iniciações são correções de alta definição entre a expressão e o centro. A energia, o fator a que nós chamamos fogo, é o mais necessário neste momento, neste quadrante. Se eu chamar a plataforma atlântica, é uma maneira um pouco generosa de me referir a partes de Espanha, às ilhas portuguesas e assim sucessivamente. O resto do mundo é o resto do mundo. Estão lá as escolas e os grupos que tratam disso. Neste momento nós estamos de uma forma absolutamente redutora a concentrarmos no problema português. É assumido e consciente. Talvez redutora não seja a palavra. Depois vocês escolhem uma melhor. Mas, neste momento, este vaso magnético que tem uma tarefa dentro da consciência do Logos precisa do despertar sincronizado de autorreceptores, de operadores planetários que têm antena suficiente para a sua própria vida espiritual, para o seu espírito. E o interruptor é aquilo que se chama tensão ardente.
E a tensão ardente é um deslocamento no cérebro, na consciência de vigília, no córtex, da identificação com o passado bioquímico para a identificação com o futuro ígneo revelador. É pela tensão ardente que chega à revelação. Revelação que, para o grau de sofisticação do discípulo português, não tem de ser mecanizada. Não tem de ser traduzida em mais um centro de terapias, em mais uma esquina. Revelação que tem que ser sentida pelo poder majestoso que o amplexo espiritual do indivíduo projeta sobre si próprio, sem que isso se traduza em mais um remendo caseiro. É como se os mestres dão-nos fios de luz e as pessoas fazem remendos caseiros. Usam os fios de luz que os mestres dão para remendar as meias. E para... Bom, não vamos continuar nesta linha. É a associação entre tensão ardente, viver acima do crânio. Viver acima do império gnoseológico que é imposto a este planeta. Que, se queres saber, só atinge o teu crânio. Com algumas consequências abaixo dele. Viver acima da cabeça. Viver acima da rede neural. Com ela, não contra ela, sem estar abstraída dela, mas viver acima do crânio. Trata-se do indivíduo começar a viver 20 centímetros acima da sua cabeça. Isto é possível? Dito de uma forma menos radical e menos espacial, trata-se de um ser deslocar-se em relação a este campo mental, vibracional, que constantemente eclipsa o que ele já é. As iniciações são portais através dos quais a vida se mostra menos vestida. Elas são um processo de despir a vida. Na primeira iniciação, o corpo físico etérico aprende a alma. Existe um carinho biofísico associado, uma ternura biofísica associada à primeira iniciação. Como nós dissemos, se o problema de algumas personalidades é aprender a buscar dentro o que antes procurava fora, e como nós já vimos, isso é apenas meia verdade, porque nós muitas vezes encontramos fora o que procuramos fora, e procurar fora é, portanto, totalmente válido. Mas se o problema de algumas personalidades é reaprender a procurar dentro o que procuravam fora, o problema da alma é exatamente o contrário. É procurar fora, é ajudar a encontrar no mundo as qualidades que ela já é. E a criar fios de amor entre o que ela é e o mundo. Como nós dissemos, a nossa alma nunca negocia uma qualidade já expressa. Ela nunca recua. Quando um ser, em nível de alma, toca uma vibração superior, ele nunca mais a se esquece. Fica traçado a fogo dentro dele. A vida que te espera além do portal és tu próprio. Menos miniaturizado. Não é outro. Isto não serve para dizer que não há outro. Há outros. E a beleza do outro mantém-se. E a beleza de haver outro mantém-se. Isto não é um processo solipsista ou um processo esquizoide cósmico.
Há sempre outro. Mas as iniciações não são rumo a outro. São rumo a si mesmo. Nós podíamos passar imenso tempo a discutir a localização e a definição semântica e o que é que quer dizer esse si mesmo. Mas quando os corações estão abertos, toda a gente sabe. Então as iniciações são esse processo de revelação da vida. Ela vai-se despindo para nós. Na primeira iniciação existe esta assimilação que a alma faz da natureza físico-etérica. Na segunda iniciação, todo o nosso corpo emocional e esta força de sexto raio que projeta o desejo para gerar movimento e tudo isso que vocês já conhecem da psicologia, etc. Na segunda iniciação, a alma apodera-se gradualmente do corpo astral. Existe uma combinação entre físico etérico e alma. Físico etérico e alma. Corpo astral e alma. Na terceira iniciação, que é aquela em que o indivíduo a partir desse ponto o indivíduo deixa de viver. Ele é vivido pela vida. É isso que está por trás da ideia de não ação oriental. Mesmo, ele é vivido pela vida. Na terceira iniciação, a mente dele é assimilada pela alma. Mas a forma de atravessar estes portais depende da tensão ardente. E o que acontece é que... Como é que eu meto por isto? É muito importante nós compreendermos a diferença entre o indivíduo estar extenso versus o indivíduo estar tenso, esotericamente falando. Quando nós tentamos deslocar força planetária, eu não sei o que é que nós podemos entender por deslocar força planetária. Pode ser tirar um ministro do sítio onde ele se encontra. Pode ser trazer para baixo uma solução sanitária que está há muito tempo nos planos internos. Pode ser inaugurar uma nova corrente artística. Pode ser apagar o mar de indiferença ou apagar o mar de indiferença em certos quadrantes. Pode ser contribuir para a santificação de povos inteiros. Quando o indivíduo tenta deslocar força planetária a partir de uma identificação com a personalidade, isto é, naquele ponto em que ele não sabe e sabe ao mesmo tempo, no ponto crepuscular em que ele está a negociar, em que a sua consciência está constantemente a negociar entre o que os neurónios permitem, o que as associações permitem, o que o seu savoir-faire permite, o que a sua linguagem permite, o que a sua programação neurolinguística permite, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Ele está sempre a negociar isso com a luz que ele é, com a iluminação perene que ele é. Isso se traduz por uma das grandes características, de os seres que estão no processo preparatório, que é a hesitação. Que é o processo errático. Mas quando tu começas a inaugurar a tensão ardente, quando tu começas a dizer, ok, a única forma de eu poder contribuir para deslocar força planetária, para colocar energia onde antes havia força, para colocar arcos e pontes onde antes existiam hiatos e incomunicações. Isto é a oração de São Francisco. Onde houver a guerra, que eu traga a paz.
Onde houver o ódio, que eu traga o amor. Onde houver a indiferença, que eu traga o compromisso e a compaixão. Isto é a oração de São Francisco. Isto é uma coisa dos Bodhisattvas. Deslocar força planetária é isso. É tirar a colonização que o passado faz sobre o presente e instalar ali o futuro. Se é que se pode dizer as coisas desta maneira. Mas se um ser está polarizado na personalidade, se ele está polarizado nessa mescla entre a ignorância e a luz que ele é, e se ele vive a partir desse plano de hesitação, que é inteiramente profilático, inteiramente bem-vindo, inteiramente compreensível, inteiramente válido, é legítimo no seu próprio ponto. Mas esse não é o ponto do iniciado português. Ou é? É que esse hábito crepuscular, que tem alimentado toda uma forma de ser, de estar, de pensar, de escrever, de amar, de criar famílias, de pensar instituições, que é esta coisa crepuscular portuguesa, o ciclo terminou. É através dos iniciados, eu peço desculpa por estar a abusar desta expressão, que estão centrados, que estão ligados ao seu centro e que, portanto, podem emanar fogo, que os protocolos que ligam as coisas neste mundo, neste país, nesta zona do mundo, ao seu passado, podem ser queimados. E se um ser está identificado com a personalidade, portanto, se ele está nessa zona crepuscular do seu ser, que reconhecidamente é uma zona sem tensão, o que ele vai doar às ligações é aquilo que se pode chamar aspiração. É a paixão espiritual. As pessoas, nesse nível, nós estamos tão apaixonados pelo trabalho espiritual que soltamos a aspiração. Então o indivíduo põe um pouco de aspiração ali no Largo de Camões, com os polícias e os vendedores de fruta biológica, tudo ali em luta. Polícia de choque, vendedores de fruta biológica, tudo em luta. O indivíduo põe ali um pouco de aspiração. Depois a pessoa vai para Sintra invocar o Deva do passarinho. E põe um pouco de aspiração. É paixão, essa paixão. Depois a pessoa põe um pouco de aspiração na concertação social. Depois põe um pouco de aspiração na necessidade de justiça social. Depois vai dar pão às 3 da manhã para a Praça da Concórdia. Ou para a Praça de Santa Maria, no Porto. Então vai lá para a cudelaria. Vai lá e dá pão e põe aspiração no pão. E o outro, coitado, sem abrigo, tem que comer o pão com a tua aspiração misturada. Tem que comer o pão, aquilo tudo a pingar de paixão espiritual. Obviamente, quem está a comer alguma coisa no meio disso tudo és tu, não é ele. E esse processo de miscigenar a aspiração com o serviço planetário, obviamente não está a deslocar a força planetária. Porque o indivíduo põe a aspiração no pão, põe a aspiração no cobertor, põe a aspiração na luta contra a polícia de choque ou contra os plantadores de couves biológicas, põe a aspiração pela justiça social, põe a aspiração pelo direito da mulher, põe a aspiração pelo direito dos animais, põe a aspiração, põe paixão, põe a aspiração, e as coisas vão ficando encantadoras, épicas, éticas e carregadas de paixão espiritual.
Paixão espiritual é o sucedâneo no nível da personalidade daquilo que hierarquicamente se chama tensão ardente. Quando eu estou identificado com a periferia, eu liberto paixão espiritual. Quando eu estou identificado com o centro, eu liberto força ashrâmica. E força ashrâmica não é a tua pequena paixão espiritual, não é a minha pequena paixão espiritual, pois já bem falámos nas outras paixões. Não é a tua pequena paixão espiritual. Força ashrâmica é a convergência sincronizada de tremendas correntes de pensamento superior e de competência oculta de mestres ascensos. Então, quando o indivíduo está identificado com a sua periferia, ele liberta paixão. Que é o que nós temos visto no telejornal, que é o que nós temos visto nas organizações não governamentais em média. Eu não estou aqui a julgar, por acaso eu acho que estou a julgar, só que eu não estou a julgar detalhadamente, nem com nomenclatura. Nós estamos a tentar ver isto a partir de um plano, vá lá, virginiano. Então, essa paixão encanta os outros apaixonados. E o que acontece é que houve a ação política, houve a ação não governamental, houve a ação interclasses, houve uma tentativa de concertação social, houve uma luta pelos direitos dos animais, pelos direitos da mulher. Isto é estranho porque andam sempre juntos. Mas pelos direitos das plantas, pelos direitos do pólen, pelos direitos da atmosfera, pelos direitos da ionosfera. Os resultados são muitíssimo poucos e a maior quantidade de energia fica no reconhecimento interapaixonados. É como se um caminhante dissesse ao outro caminhante: eu amo a tua paixão espiritual, é tão parecida com a minha. E o outro diz: mas eu gosto imenso da tua paixão espiritual, faz-me lembrar a minha. E fica um loop cosmoerótico de paixão espiritual a circular ali, e as consequências para o planeta são mínimas. Paixão espiritual é a sombra de tensão ardente. Se tu puderes combinar os dois, be my guest. Nós nunca sabemos se o Charlot era um milionário ou se era um pobre. Ficamos sempre na dúvida. Portanto, se tu puderes combinar os dois, be my guest. Mas o mistério da batalha não foi esculpido com paixão espiritual. Foi esculpido em tensão ardente. Os descobrimentos... Vamos entrar aqui. Os descobrimentos não foram realizados com paixão espiritual, foram realizados em tensão ardente. Os Jerónimos não foram construídos por uma mera paixão espiritual. Este tipo de acontecimento vem dessa tensão ardente. E o que acontece quando a pessoa opera a partir da personalidade bem intencionada é que ele entra naquilo que se pode chamar extensão. Extensão é o que acontece a um discípulo que opera da periferia para a periferia. Ele está extenso. E as relações nesse nível extenso, reparem, extensão por oposição a tensão. As relações nesse nível extenso são permissivas, negligentes, laças. Existe uma convivialidade que não está alimentada por um fogo interno.
Existe uma tendência para resvalar para o nível social constantemente. Existe uma comiseração, mas mais ainda, é que ao operar por extensão, o discípulo fica ligado a todos os seus irmãos, não pelos pontos ardentes ao centro, mas pelos círculos de força que os corpos são compostos. É que eu posso dizer isto desta maneira. Ao tentar curar o mundo fazendo extensões de si, ao tentar curar o mundo operando a partir da periferia da consciência, é como se nós estivéssemos a tentar fazer fogo sem fogo. É como se tivéssemos todos os ingredientes, menos o fundamental, que é o centro. Então acontece este fenómeno estranhíssimo, que é o facto de que num indivíduo iluminado, e o que eu quero dizer com o indivíduo iluminado? É um indivíduo que deixou, é claro que se pode discutir isso, mas no mínimo é um indivíduo que aprendeu a sustentar a sua própria luz. Um dos pontos que os seres que nos observam mais insistem é na observação de quanto tempo o indivíduo é capaz de manter a sua luz interna sem fazer o shut-off, sem a desligar. Em continuidade. Um quarto de hora, uma hora, um dia, uma semana, um mês. Porque as iniciações, sem exceção, as 7 grandes iniciações hierárquicas, sem exceção, vêm quando um determinado período de tempo é atingido na continuidade de consciência entre o ser tridimensional, a alma e o espírito. Se o indivíduo vive uma semana sem fazer o shut-off, ele atrai para si uma das portas da vida, invariavelmente. Nós consegue-se compreender que o nosso hemisfério esquerdo e a nossa consciência tridimensional e a nossa vida cotidiana grite perante o que está aqui a ser dito e se rebele. E essa é a sua função e está bem, deixa rebelar. Porque se o indivíduo tem filhos, se o indivíduo tem que assoar crianças, comprar medicamentos, vacinar a avó, ir trabalhar, garantir que a casa funciona, ser a sustentação de uma família e assim sucessivamente, como é que ele vai manter dias de tensão ardente? Eu não sei. Não existe nenhuma prestidigitação nessa direção. Sabemos é que há milhares de seres que já o fizeram. E eram pais de família. Se calhar, a tensão ardente, que é essa capacidade de estar aberto, volitivamente interessado, focado, amando o centro do próprio ser, invocando o centro do próprio ser, dedicando-se secretamente a amar o centro do próprio ser e não se identificando com a calote sombria da consciência, com a calote da consciência que é ignorante, mas identificando-se com a calote, com o firmamento da consciência que é luminosa. A tensão ardente significa o indivíduo recusar-se a identificar-se com a sua ignorância. Isto vai produzir uma duplicidade cerebral, uma duplicidade neurológica, até com um pouco de sorte dá dor de cabeça. Mas isto vai produzir um clone, uma cópia de todo o teu cérebro, vai produzir um holograma paralelo de todo o teu cérebro. O cérebro vai se dividir em 2. O antigo, que grita puxando a consciência para si outra vez, e o novo cérebro de luz, não é um cérebro, uma nova rede neural, podes ver isto tudo em pontinhos luminosos azuis,
uma nova rede neural que tu crias pelo ato da tensão ardente. A tensão ardente é um ato de identificação com funções secretas, com funções superiores do nosso ser. Quando um ser vive, este processo de passar a identificar-se com a alma, este processo de manter a tensão ardente, liberta o fogo em nós. Numa primeira fase, a tensão ardente parece que o indivíduo está a fazer todo o trabalho e não vem nada de lá. Mas há um momento em que dentro da tensão ardente tu encontras um ponto de paz. Um ponto de estabilidade, uma nova estabilidade. Isto é, eu consigo manter uma atitude de invocação permanente com os níveis superiores do ser e no início é como exercitar uma região muscular que o indivíduo nem conhece. É tudo novo, é tudo extremo, é tudo demais, é tudo utópico, é tudo impossível. Mas a partir de um certo grau, a partir de um certo ritmo, a partir de uma certa insistência, ao momento em que tu ficas mesmo com o sorriso da Gioconda, em que tu ficas com aquele sorriso dos Budas da Birmânia, em que tu ficas com aquele sorriso da Akhenaton, em que tu ficas com aquele sorriso das Esfinges, que é quando tu dizes assim, isto não volta para trás. I'm sorry. Nesse momento tu percebes que a tensão ardente venceu a inércia do cérebro, venceu a inércia do coração gordo, venceu a inércia do coração indiferente, venceu a inércia da autocentragem. A autocentragem é de estar centrado na sua periferia. É o contrário de estar ligado ao centro. E trata-se de o indivíduo conquistar para si estes dois pontos de fuga. Vida, ao qual as iniciações conduzem, e luz, que reorganiza a cognição de uma forma gnóstica, impecável, de dentro para fora. O que ativa as qualidades superiores do espaço, e como nós dissemos, até o momento em que o ser aprende a viver na alma, o espaço é quantidade e o tempo é quantidade, mas na transição, um ser começa a operar com formatos geométricos no éter mais altos, sai do cubo e começa a entrar, como vocês sabem, dodecaedro, icosaedro, etc., e começa a ativar campos etéricos mais altos. Então, a qualidade do espaço nasce. E a qualidade do tempo nasce. O reino da quantidade é o reino das mãos e dos pés. O reino da qualidade é o reino da alma e é o reino da psique.